Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar os colegas titulares e os convidados, deputados. Sejam todos bem-vindos aqui conosco. Fico muito feliz, inclusive, que parlamentares que não são da Comissão de Educação e Cultura e Desporto estejam conosco. Coronel Mocelin, também Sérgio está aqui conosco. Rodrigo, fica aí à vontade. Na medida em que os deputados vão chegando, nós estaremos compondo aqui também a participação de todos os membros. Quero cumprimentar todas as lideranças que estão aqui presentes conosco. Eu vejo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui em nome do Alduir. Também a Darli, que coordena, né, a nossa comissão de avaliação, monitoramento dos planos do Plano Estadual de Educação, né, uma comissão integrada por várias entidades. Também a Carla, adjunta da Secretaria de Estado da Educação, que é sempre bem-vinda a esta casa, que era tua até o ano passado, né, agora está na sede. Também quero cumprimentar o Sérgio, que atuou muito fortemente na educação especial na Fundação Catarinense. Peço que as demais autoridades depois possam se identificar para que a gente faça o devido anúncio. Cumprimentar o Júlio também, que coordenou, né, as APAES até a gestão passada, a direção da Federação das APAES. Bem, hoje o ponto único e exclusivo, então, é uma reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Não se trata de uma reunião deliberativa, é uma reunião chamada, convocada extraordinariamente em função de uma solicitação do secretário de Estado da Educação para apresentar a sua avaliação em relação ao Plano Estadual de Educação, que tem validade até 2024. Então, nós tivemos que convocar esta reunião também porque amanhã nós começamos uma rodada de seminários, amanhã o dia todo aqui no Parlamento Catarinense, e esse seminário é justamente para orientar as equipes municipais no sentido de monitorar os planos municipais de educação. Então, o secretário, muito corretamente, pediu que pudesse apresentar aos deputados e deputadas anteriormente a esse seminário, a avaliação que a Secretaria de Estado da Educação tem sobre, especialmente, eu diria, sobre as estratégias no cumprimento das 19 metas, né? Então, eu quero convidar o secretário de Estado da Educação, Natalino Gione, para que se faça presente aqui à frente. Gostaria que a Carla também viesse, né, secretária adjunta, acompanhasse a apresentação. Nós combinamos o tempo aqui, e eu quero consultar os deputados e deputadas da seguinte forma: será uma fala de 30 minutos de exposição do secretário. Posteriormente, a gente abre para a manifestação dos deputados, dúvidas, sugestões, enfim, manifestação dos parlamentares. E, em seguida, nós vamos abrir para entidades que queiram se manifestar no tempo de 3 minutos. Nós temos o teto aqui de meio-dia. Esse foi o tempo combinado, inclusive, com o secretário. Secretário, fique à vontade. Vossa Excelência é bem-vindo na comissão. Muito bom dia, deputada Luciane Carminati, presidente dessa comissão. Muito bom dia a todos os deputados. Me sinto lisonjeado com a presença dos senhores. Muito bom dia a todos, especialmente à equipe da Secretaria da Educação. E, deputada Luciane, muito obrigado por atender o nosso pleito, porque há um processo em curso, né? Há uma ação do Fórum Catarinense, né, presidido pela professora Darli, e aí a gente agradece, né, secretária, o entendimento da necessidade dessa nossa apresentação. O que nós trazemos aqui, o que nós compartilhamos com vocês, é a avaliação técnica que nós realizamos no Plano Estadual de Educação e a proposição que no nosso entendimento, devemos encaminhar de uma adequação, como a presidente Carminati já falou, das estratégias para que nós possamos cumprir as metas.
Então, sendo bem objetivos, né, nós temos o Plano Estadual de Educação, e logo no início da gestão, a secretária adjunta, Carla, veio até a minha mesa e disse: o senhor já leu? Eu tinha começado a ler. E aí, quando ela me disse: o senhor tem que ler, eu terminei de ler. E quando eu li, foi a minha primeira noite mal dormida como secretário, porque nós vimos ali as metas arrojadas e as estratégias e o enorme desafio que nós tínhamos na mão. E quando a gente vê o Plano Estadual de Educação, eu coloquei esse slide para mostrar que tem vários atores olhando, acompanhando a execução e a entrega, não é? Ministério Público, o próprio Governo do Estado, Casa Civil, Secretaria de Administração, o Tribunal de Contas, essa casa, a Casa do Povo, essa comissão especificamente, o TCU, o Conselho Estadual de Educação, o Fórum Estadual de Educação, o TCE Educação. Então, tem, se é que eu não esqueci de nenhuma, né? E tem um executor. E aí entra a nossa responsabilidade de executarmos o plano para que todos aqueles que acompanham fiquem satisfeitos com o resultado. Então, eu começo valorizando a equipe técnica que trabalhou nisso. E foram 6 meses de trabalho. Eu começo pela secretária adjunta, aliás, a missão foi encomendada a ela, né, de nós fazermos o que nós chamamos tecnicamente de avaliação de conformidade do plano, é uma linguagem que se usa, né, dentro da linguagem de acompanhamento e gestão de um plano, mas mais especificamente essa equipe maravilhosa que está ali citada, né, e aqui presencialmente a Carla Pessotto, pediria que ficasse de pé, Carla, por gentileza, e a Edna Batistotti, por gentileza. Elas representam, então, parte da equipe que se debruçou muito em cima desse trabalho. Muito obrigado a vocês. E aí vocês veem aqui o plano, como elas me entregaram, né? Todo riscado, anotado, destacado, né? Que mostra um trabalho realmente minucioso e detalhado. E quando elas nos apresentaram, realmente a gente ficou bastante impressionado, né, com a qualidade da entrega. Parabéns e muito obrigado a vocês pelo trabalho. A secretária Carla, que coordenou tudo, né, sempre muito atenta também às ações. Então, essa revisão e atualização que nós propomos está alinhado às necessidades atuais da educação catarinense. Ora, o plano é de 10 anos. Em 10 anos, muita coisa muda. E o plano prevê um acompanhamento, mas ele não prevê uma atualização. E aí é isso que nós vamos propor ao final, com ações, com estratégias, né, que nos levem a alcançar as metas. Então, observem que nós não estamos propondo mudar a meta, né? Metas a gente não muda. Estão definidas, a gente muda as estratégias para atingir as metas. Então, o objetivo então, era fazer essa revisão do plano, considerando o atual cenário econômico de Santa Catarina e do Brasil, as nossas atuais condições. Não é? E nós estamos num momento bem certo, nós estamos no meio do percurso. Não é? 2019 é a metade do caminho até 2024. Então, esse estudo foi realizado por essa equipe técnica que eu já citei, observando os seguintes princípios. Respeito e manutenção às 19 metas, isso não se discute. Atendimento ao ciclo avaliativo determinado na lei. Não é? A gente usou muito o relatório de 2016, que foi entregue para nós, né? A equipe usou muito aquele relatório. E a observância do mérito proposto, sem perder de vista, claro, a responsabilidade de cumprimento do plano, e nós não queremos fazer, em hipótese alguma, uma ingerência política. Então, nessa análise, deputada Carminati, a apresentação é bastante longa, eu não vou cansá-los, eu só quero mostrar, como eu combinei com a senhora, a estrutura do trabalho. Essa apresentação fica à disposição, se alguém quiser depois, até porque nós não trouxemos aqui todas as 312 estratégias, né? A gente trouxe alguns exemplos, só para destacar, que em alguns casos nós sugerimos manter a estratégia, em alguns casos a proposta é de junção de uma estratégia com a outra, em alguns casos a gente propõe uma nova redação para a estratégia, e, em alguns casos, a gente propõe a exclusão da estratégia. Né? Sempre, em todas as mudanças, com a devida justificativa. E o nosso trabalho sempre muito baseado em critérios técnicos. Né?
adequação da estratégia-meta, a execuibilidade, né, a responsabilidade de cada ente federado e avaliar se a estratégia leva ao cumprimento da meta. Eu vou aproveitar aqui 3 minutos de vocês para compartilhar com vocês o áudio da presidente do CONSED, a secretária do Mato Grosso, Cecília Mota. Na semana passada, nós fizemos a apresentação ao CONSED e vocês verão que, na fala dela, né, a relevância desse trabalho, não só para Santa Catarina, para o Brasil. E nós saímos da reunião do CONSED com a expectativa de que o nosso trabalho aqui se torne agora referência para o país. Na terceira reunião ordinária do CONSED, Santa Catarina, por meio do seu secretário de Estado de Educação, Natalino, fez uma apresentação que esclareceu, não vou dizer a maioria, acho que todos os secretários de Educação do Brasil. Nós fazemos, sim, o monitoramento dos nossos planos estaduais de educação, mas não com o enfoque que o secretário deu na sua palestra. Ele faz uma revisão, um monitoramento, adequando as estratégias, tirando algumas, juntando outras. E o que mais assim, nos deixou tranquilo em relação aos tribunais de conta, ao Ministério Público, em relação à cobrança da sociedade de um plano que é de 10 anos e que termina em 2024, é que nessa revisão, com seus técnicos e com as pessoas que participaram desse trabalho muito meticuloso e muito bem feito, ele propõe o que pode se fazer até o final dos nossos planos estaduais de educação. Mais do que isso ainda, ele nos deu o caminho para que seja assim balizado pela justiça, pelas pessoas que nos cobram. Então, apresentou ao Conselho Estadual de Educação, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e o mais interessante, que ainda vai colocar na Assembleia Legislativa. Foi uma oportunidade ímpar dos secretários assim, olharem a maneira que foi feita e se espelharem, porque todos nós seremos cobrados pelos planos estaduais de educação. Tanto é que nessa semana que passou, o CONSED recebeu do TCU, né, uma solicitação que o Conselho de Secretários encaminhasse ou monitorasse e encaminhasse para o TCU todos os monitoramentos dos planos estaduais de educação, que não é papel do Conselho, do CONSED. Nós vamos responder, mas isso nos deu um alerta de que a hora que respondermos que não somos nós que fazemos isso, ele com certeza, o TCU vai encaminhar para os TCS para que faça esse monitoramento e até onde nós poderemos ir ao término da nossa gestão. Alguns aqui vão continuar às vezes e nos dando respaldo por meio da legalidade se passar pela Assembleia Legislativa. Então, nós queremos agradecer, acho que todos os secretários que estavam presentes, querem agradecer muito ao secretário Natalino pela clareza, pela objetividade de como se pode ser feito esse trabalho, na verdade, para que nós fiquemos seguras no futuro, né? Então, é isso que a gente, acho que foi muito relevante, sim, foi um trabalho minucioso, que acho que eles demoraram 6 meses, com certeza nós também deveremos todos nós fazer isso. E oxalá o CONSED possa ter, sim, nos seus arquivos, o monitoramento de todos os planos estaduais de educação, até para poder também respaldar o Ministério quando formos perguntados até onde cada estado foi para alcançar o grande Plano Nacional de Educação, que muitos de nós participou da escrita, eu participei, eu coordenei mesa, eu dei palestra de gestão democrática, cada um de nós teve uma participação. Outros não, mas é dever de quem assume estar fazendo essas adequações ao PEE. Então é isso. Eu acho que a presidente foi muito feliz, ela resumiu bem o sentimento que nós tivemos lá também
em relação aos pares, né, os secretários dos outros estados. Então, a estrutura de trabalho, ela parte da meta 1, né, por exemplo. A gente bateu uma fotografia do status da meta. Essa meta fala em universalizar a educação infantil e pré-escola, etc. Como estava em 2016 e quanto falta para atingir a meta, né? Das crianças de 4 a 5 anos, das crianças de 0 a 3 anos. E, a partir daí, então, nós temos sempre, a estrutura é sempre essa. Na coluna da esquerda, a estratégia definida no Plano Nacional de Educação. Na segunda coluna, as estratégias definidas no Plano Estadual de Educação. E, na terceira coluna, a proposta da Secretaria da Educação. Então, vejam, nesse caso, a estratégia 1.1, a sugestão é manter com uma nova redação, incluindo a estratégia 1.7, com a justificativa de que está amparada nos marcos legais. Eu não vou ficar lendo, evidentemente, né, mas tem aí a sugestão da redação e a justificativa ali embaixo. Justificativa 1, 2, 3, 4, quer dizer, tem mais do que justificativas aí para essa adequação. E, na sequência, por exemplo, a estratégia 1.5, como está no Plano Nacional, como está no Plano Estadual, qual é a proposta da Secretaria? Manter com nova redação e incluir parcialmente as estratégias 1.12 e 1.17. E aí vem a redação proposta e a justificativa. Mudança do termo escolas para instituições de educação infantil, alinhando aos estudos dessa etapa educacional. Perfeito? E assim vai. Bom, se a gente for passar meta a meta, a estrutura vai... aliás, a estratégia da meta 1, a estrutura vai ser sempre essa. Na meta 2, de novo, a gente tem a fotografia, por isso que eu falei, deputada Carminati, que a gente pode economizar o tempo aqui na apresentação, porque a estratégia é sempre essa. A meta do indicador, a fotografia do indicador, vejam que, nesse caso, nós já temos 98,6% da meta atingida. A meta para 2016 era 100, falta 1,4, provavelmente vamos atingir com certa facilidade, né? No outro lado, nós temos 82,7, falta 12,3, e assim vai. Então, tem as estratégias do Plano Nacional, uma estratégia do Plano Estadual, e a sugestão da Secretaria é manter essa estratégia com uma nova redação. Por quê? Porque alterado para atender o currículo base da educação infantil e ensino fundamental do território catarinense. Meta 2.6, como está a estratégia 2.6, melhor, como está no Plano Nacional, a 2.4, como está no Plano Estadual, e a proposta de redação. Vejam, a proposta da sede é dividir a estratégia em duas, para deixar mais claro, né? Para deixar mais claro isso como estratégia para atingimento, com a devida justificativa. E assim vai. De agora para frente, a estrutura é sempre a mesma. A fotografia do indicador ou dos indicadores, como está no Plano Nacional, no Plano Estadual, e qual é a sugestão, nesse caso, manter com nova redação. Vocês vão ver que aqui também, meta 4. Vamos lá. Aqui tem um gráfico que mostra, no lado direito, a posição de Santa Catarina, da região sul e do Brasil, até para fins comparativos, né? Aqui também é manter com nova redação. Vejam, nesse caso, da estratégia 4.14 do Plano Nacional, que é a mesma do Plano Estadual. A proposta da equipe é excluir. Por quê? Porque está contemplado na Resolução 82 do Conselho Estadual, que estabelece normas complementares para o credenciamento. Se já está estabelecido lá, não precisamos dessa estratégia aqui. Okay? E assim vai. Meta 5, são 3 indicadores, né? Mostra o nível de proficiência em leitura, em escrita e em matemática, quem está no nível 1, 2, 3 e 4, e aí vem, de novo, nesse caso, a proposta da sede manter com nova redação, trazendo para essa mesma as estratégias 5.6 e 5.8. E aí na conclusão, vocês vão ver o resultado dessa proposta, como nós diminuímos, inclusive, o número de estratégias com essas junções. E assim vai. Né? Meta 6, fotografia do indicador, retrato, né? Instantâneo, como é que estamos, 1 e 2, e aí a proposta, manter, porque ela contribui para o alcance da meta. Então, até aqui a gente já viu, né? Nesse caso, ó, faltava isso. Uma transferência para outra, da estratégia para outra meta, nesse caso. Por quê? Porque essa estratégia
trata das especificidades da educação especial, que nós trabalhamos na meta 4. Então, a leitura nossa é que essa estratégia não está adequada aqui na meta 6, é na 4. Né? E assim vai. Agora, para não cansar os deputados, então eu passo mais rapidamente. Né? É sempre assim, a estrutura é sempre a mesma. Né? É 1 ou 2 slides com a fotografia do indicador, do momento. Né? Nesse caso aqui são 4. E aí, sempre, plano nacional, plano estadual, nesse caso, manter com nova redação. E assim vai. Aqui, incluindo a 8.5, então mais uma que funde. E assim vai. E aí nós vamos até a meta 19, eu vou passar bem rapidinho, não vou nem usar os 30 minutos, deputado. Vou bem rapidinho, porque a estrutura é sempre a mesma. Né? Essa apresentação fica à disposição de todos e dessa comissão, evidentemente. E vamos lá para a conclusão. Tem um slide que eu estou chegando já, né? Que fala em gasto. Eu não gosto da palavra gasto, eu prefiro investimento, mas, enfim, é como está indicado no indicador, como está definido no indicador. Né? E aí, esse quadro. Esse quadro, que não é para ler, mas é só para vocês entenderem que vai resultar nisso aqui. Né? Então, nós temos na coluna da esquerda, a primeira coluna da esquerda, todas as metas, quem pode olhar aqui, né? As 19 metas. Aqui é o conjunto de estratégias que são, pela nossa proposta, seriam mantidas. Na próxima, são 144 das 312. Né? Dessas 312, 80 a proposta de uma nova redação, adequada às condições atuais. 10 delas seriam transferidas, juntadas ou colocadas noutra meta. Né? E 84 delas seriam excluídas. Com isso, nós fechamos, então, esse quadro, que são 312 estratégias, de 312, né? 144 mantidas, 80 com nova redação, 10 transferidas, 84 excluídas. Nós ficaríamos com 232 estratégias, que, de novo, no entendimento da equipe, são estratégias execuíveis para que nós possamos, em 2024, entregar para a sociedade as metas do plano atingidas. Acho que ficou até menos do tempo que a senhora me deu, deputada. Aí tem os nossos dados, evidentemente. A equipe técnica está aqui. Como eu falei, o mérito do trabalho minucioso é delas. E aí, então, agora, não só eu, como a equipe, fica à disposição para as dúvidas ou as sugestões, enfim. Obrigada, secretário. 15 minutos. Foi bem sucinto na sua explanação. Eu quero agradecer a todos os deputados e deputadas que estão conosco aqui. Mostra também a importância que tem esse tema para o conjunto do parlamento. Né? Isso é muito importante, a educação, de fato. A gente tem trabalhado muito aqui nos 3 mandatos para que a educação, de fato, seja o grande tema de discussão da sociedade. Eu fico muito feliz com tantos parlamentares aqui presentes, mas eu quero fazer trazer algumas questões aqui. Em seguida, eu passo já aos meus colegas. Esse plano aqui eu já li, reli, analisei, virei do avesso. Acho que ele é um documento norteador, e eu não acredito em Estado sem planejamento. Acho que, primeiro, esse avanço, a gente poder ter um planejamento de Estado, e não pega um governo aqui. Né? Ele pega vários governos. Obviamente que, quando se concluir 2024, nós teremos outro plano para dar continuidade, porque educação ela sempre é ao longo da vida. Né? Ela não é um tempo, entra um governo, faz seus projetos. Né? Então, a gente tem uma perspectiva de futuro. Esse plano aqui ele não é meu, ele não é seu, ele não é da sede, ele não é dos deputados, é um plano da sociedade. Primeira questão que eu quero reforçar aqui. E quem está na casa há mais tempo, eu olho para o Ismael aqui, a Ada não estava diretamente conosco, mas o Maurício, quem mais aqui? O Rodrigo. Vocês lembram o que foi a discussão do Plano Estadual de Educação. Nós, inclusive, construímos o plano possível naquele momento. Eu gostaria que fosse mais ousado ainda, mas foi o plano possível, como foi a nível nacional. Né? Não foi o plano dos sonhos, mas o possível para o momento, dado a dívida histórica que se tem com a sociedade brasileira. Então, esse plano aqui ele é nosso. Primeiro elemento que eu quero trazer aqui. Ele não pertence a um ou a outro, ou a uma ou outra organização. Né?
Então, se ele é nosso, a gente tem que ter o maior cuidado na discussão do que tira, do que fica e do que tem que ser cumprido, porque nós já legitimamos aqui que ele é o nosso horizonte. Então, eu quero já de antemão dizer que concordo plenamente que tem muitas estratégias deslocadas, né? Quando a gente fez o plano, a gente também, no prazo que era possível aprovar, e nos debates que foram feitos, algumas estratégias depois a gente se deu conta, mas isso, como é que nós vamos executar, né? Essa pergunta vinha. Eu lembro muito bem da discussão aqui da multiplicação das vagas no ensino profissionalizante. Foi uma coisa que eu confesso, na época, eu disse, Deschamps, você tem certeza disso? Eu acho que nós não vamos conseguir executar, mas foram consensuados as estratégias e as metas, que as metas, diga-se de passagem, são as metas do Plano Nacional de Educação. Então, eu fico muito feliz que aqui a sua fala é ninguém mexe nas 19 metas, certo? Porque nós temos 20 metas nacionais, aqui foi compilado uma delas e ficou 19, mas ninguém mexe nessas metas, tem que ser cumprida, né? E a nível de estratégias, algumas cabem. Agora, eu também quero dizer que vou tornar público, porque eu nunca escondo o que eu penso e acho que a gente, como parlamentar, tem que ter manifestações públicas e não reservadas. O que for para diminuir direitos na educação, eu sou contra, e nós não vamos permitir que isso aconteça. Porque, como eu falei, educação tem dívidas históricas, então a gente tem que caminhar, não retroceder. Então, nesse campo, não conheço ainda o conteúdo, obviamente, ninguém aqui conhece, né? Até a deputada Paulinha pediu se está tramitando aqui, não está tramitando, né? Então, a partir de agora é que a gente vai se debruçar, e eu quero fazer o pedido aqui, concluindo a minha fala. Nós temos esse estudo feito pela sede, mas nós temos 2 grupos de monitoramento. Eu, inclusive, represento a Assembleia nos 2 grupos. Um que é formado pelo Ministério Público, Tribunal de Contas, Undime, SEDE e Alesc, que, inclusive, firmou o termo de cooperação técnica que nós assinamos, né, que é justamente como que a gente monitora do ponto de vista dos órgãos de controle e fiscalização. Então, nós estamos neste coletivo. E este grupo já tem uma avaliação também, inclusive a sede está nesse grupo, tem uma avaliação sobre todo o plano, né? E nós temos o SEMAPESC, que é a comissão, né? Que a Edna está presente, a Darli, que está aqui, coordena. Nós temos a UFSC, representada aqui pela Ruth, né? Professora da educação. Nós temos o SINT, que tem os seus trabalhadores representados, ou seja, uma comissão que também fez um estudo de cada meta, né, como esse grupo fez, também da sede, fez também um estudo de cada meta e cada estratégia. A minha pergunta é, como é que a gente junta esses 3? Né? Talvez o grande desafio que nós tenhamos aqui no parlamento, colegas, é esses 3 dialogarem, né? Porque não dá para ficar uma ponta ou outra. Quer dizer, nós temos constitucionalmente, inclusive, a representação das instituições colocadas. Então, quero chamar a atenção para que esse diálogo aconteça, né? Não, como eu falei, não é um debate só dos deputados, porque nós estamos aqui representando a sociedade, e nesses 2 grupos tem a sociedade representada. Então, a gente precisa, né, também fazer esse diálogo. E, por último, eu estava hoje fazendo uma leitura inicial, porque é com data do dia 18 de setembro, né, a 3ª versão do parecer sobre as diretrizes curriculares nacionais e a base nacional, a formação dos professores, que me preocupa muito também, tenho certeza que a todos vocês também, né? As licenciaturas, como que se forma professor, né? A gente discutiu essa semana a questão da educação especial, né, Júlio? Os professores estão preparados, não estão? Como é que é essa questão da inclusão? Então, veja bem, como que esses pareceres todos do CONSED, né, e que vão entrando em todas as estratégias, porque elas regulamentam, como que a gente também incorpora isso tudo. Então, eu quero terminar dizendo que nesta comissão aqui, secretário e Carla, nossa adjunta, nós temos a representação de vários partidos. Essa é a riqueza do parlamento. Ninguém é absoluto no seu olhar, né? Mas a gente tem que olhar o conjunto da sociedade.
E aqui não vale o que a deputada quer, vale o que a sociedade acumulou do ponto de vista de entendimentos, né, ao longo da educação. Nós temos uma LDB, nós temos a lei do piso nacional, nós temos legislações que vão dar cabo à avaliação, que vão dar cabo à formação continuada, que vão formatar programas e projetos. Isso tudo é da sociedade. E isso tudo tem que estar aqui, né, na revisão ou atualização, como queiramos, do plano. Por último, um tema que nos preocupa muito é o financiamento. As análises que eu fiz, a meta do financiamento, nós estamos extremamente distantes do seu cumprimento. E aí, tem várias questões a serem feitas aqui, inclusive de diálogo com a Fazenda. Nós precisamos discutir com a Fazenda como que essas metas serão cumpridas, né? Somente com o que a gente tem hoje não dá conta. E mais, me preocupa muito, acho que o secretário também está preocupado, eu quero socializar aqui com os deputados, a discussão do Fundeb. A discussão do Fundeb é extremamente preocupante, por 2 viés. O Fundeb vence o ano que vem, o Volney foi prefeito, sabe, vence o ano que vem. A contribuição da União hoje é 10%, e tem um consenso no Concede, já dando ok, para a proposta da deputada do DEM, a deputada Dorinha, né, que é autora da PEC, que nós apoiamos, para 40% de contribuição da União. Porque, senão, Santa Catarina não recebe. A maioria dos estados não recebe. Hoje, quem financia a educação brasileira é o município e o estado, e não a União. Né? A União financia o profissionalizante, o superior. Nós precisamos de uma contribuição maior. Tem como fazer? Tem. No Plano Nacional tem previsão de receita para isso. Mas nos preocupa porque, paralelo à discussão do Fundeb, tem a reforma tributária. E as últimas informações que eu tive de Brasília, e a gente não pode deixar aqui, deputados, independente de quem seja o governo, eu já fiz passeata contra o meu governo, então eu tenho muita tranquilidade em falar, muita tranquilidade. Não é porque eu sou oposição a este presidente. Eu sempre defendi a educação. Agora, se na reforma tributária passar a ideia de desvinculação de receita de impostos para a educação, acabou o Plano Estadual de Educação. Não tem nem sentido o que nós estamos discutindo aqui. Acabou. Isso tem consenso. Então, a gente precisa muito do apoio de todos os deputados, porque lá tem os seus deputados no Congresso. Muitos já estão extremamente sensibilizados. Como eu falei, não é uma deputada do PT que é relatora da PEC, é do DEM. E nós estamos apoiando, fechando questão. Por quê? Porque é um avanço garantir que esta PEC seja aprovada. Vai ajudar os municípios e vai ajudar os estados. Inclusive, Santa Catarina ganha se for aprovada. Se ficar como está, ou se desvincular a receita, acabou o Plano Municipal, Estadual e Nacional de Educação. E vocês sabem que o debate, além de desvincular a receita, é deixar aberto, se hoje se investe 15 em saúde e 25 em educação, deixar para o prefeito escolher onde aplica os 40. Obviamente que se eu tenho uma pessoa doente na maca do corredor, com a maca no corredor, eu vou dizer sempre que a saúde tem que ter mais investimento. Só que a educação é uma política de longo alcance e que não se faz hoje para amanhã. Então, o risco que a gente está correndo, infelizmente, é de nós diminuirmos investimentos em educação. Esse é o sentimento que eu trago aqui, também em nome de todos esses 2 grupos que a gente dialoga. Estamos extremamente preocupados, os órgãos de controle e também quem representa aqui as instituições. Agradecer ao Cobalcini, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Educação, justificou que chegaria um pouquinho depois em função de agenda. Então, eu passo a palavra agora aos deputados, depois a gente abre para vocês fazer a manifestação, tudo bem? Alguém queira se manifestar? Maurício, líder do governo. Queria saudar nosso presidente, a deputada Luciana, e saudar todos os deputados aqui. Eu acho que é a comissão que reuniu num momento aí, numa explicação, numa exposição, o maior número de deputados esse ano na Assembleia. E
Isso a gente acredita a importância do tema e ao trabalho que o secretário e a Carlos dois têm feito aí também com toda a equipe. E eu, claro, eu estou mais acompanhando, não é especificamente a minha área, apesar de que eu fui professor por bastante tempo também, mas eu dizer que eu tive visitando o secretário e tive a oportunidade de conhecer o trabalho na área de tecnologia e o controle que se tem hoje do Estado, das escolas, do número de alunos, de quem está na escola, de quem não está, dos municípios onde está crescendo, qual escola no mesmo município, uma com acréscimo do número de alunos, outra redução, a média de aproveitamento. Então, a gente fica feliz aí e parabeniza até porque esse modelo catarinense está sendo copiado para todo o Brasil. Então, só queria fazer esse registro que tanto nós, deputados, que representamos a sociedade, mas a gente tem ouvido a sociedade. E vou dizer, a manifestação de diretores, de professores é de otimismo, de empolgação. E nós saímos, tivemos uma reunião com o governador Carlos Moisés, em que ele disse que o projeto para o ano que vem é ter reformado, está reformando, as mais de 1.000 escolas que nós temos no estado. Que, então, está num ambiente adequado, é muito bom. E eu sou defensor, eu sei que tem aquela defesa das escolas militares, mas a escola militar é uma escola diferenciada que atende a poucos. E nós não podemos fazer dois tipos de educação para o cidadão catarinense. Então, essa escola cívico-militar que se chama, talvez com um pouco mais de disciplina voluntária até por parte dos alunos, da família, dos pais, eu vejo como uma grande solução. Não adianta eu ter uma escola onde vai estudar o filho do delegado, o filho do coronel, o filho do juiz, do promotor, e ali é a escola militar. Eu quero uma escola igual, boa, com qualidade para todos, para o filho do trabalhador, do agricultor, do operário, tem que ser a mesma qualidade. O professor tem que ser valorizado igual, a estrutura tem que ser igual. Então, a gente fica feliz por essa situação e eu quero parabenizar o professor Natalino, então, junto com a equipe toda. A gente não consegue nada sem uma equipe competente e que nós estamos acompanhando. E claro que, às vezes, podem ocorrer desacertos, e nós estamos aí para debater, sabendo que se ocorrer vai ser por uma falha, mas não jamais por vontade de fazer alguma coisa de forma diferente. Então, obrigado, presidente, e obrigado pela oportunidade. Ok, está inscrita a deputada Paulinha e depois o deputado Volney. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. Eu quero, por primeiro, agradecer a presença do Natalino, da Carla, e dizer que também sou uma entusiasta do trabalho que vocês vêm empreendendo na educação e também trago o meu testemunho desse novo contexto, assim, a despeito de situações do governo que caminham melhor ou pior, enfim, com mais ou menos celeridade, mas na educação a gente, de fato, sente um novo ânimo e que chegou muito rápido nas escolas estaduais. Eu tenho intimidade com muitos diretores que me dizem, olha, um professor esses dias encontrei num curso em Balneário Camboriú, ele disse, nunca na vida que eu recebi um curso que me pagaram para ir fazer um curso, eu, funcionário, servidor, né, Barnabé, porque geralmente quando tinha alguma coisa era para os que tinham um cargo mais importante, enfim, escolhidos pela própria escola, uma coisa plural, as reformas que estão chegando, o programa é Minha Escola, né, secretária? Minha Nova Escola, que vai reformar todas as demais. E hoje, na reunião com o governador, ele deu uma notícia importante em relação ao orçamento. A Secretaria de Estado desvinculou toda a despesa com os inativos, que era contabilizada nos 25%, e, no meu ponto de vista, um equívoco gritante que se cometia preteritamente. Porque de onde que a gente vai ter dinheiro para investir se a gente contabiliza os inativos ali? E eu fiquei muito satisfeita quando ouvi
da menina do Tesouro, da Michele, que a partir do orçamento de 2020 isso não mais acontece. A partir de 2019, né? Já houve essa desvinculação, inclusive o incremento para fazer as reformas nas escolas vem a partir daí. Então, eu quero deixar esse gesto também de gratidão ao governo que teve a sensibilidade de corrigir uma defecção histórica. Também quero, aquilo, enaltecer o trabalho pretérito que foi feito por ti, pelo parlamento, pelos antecessores do Natalino, da equipe, enfim, porque, de fato, ter um plano estadual de educação é algo maravilhoso para o nosso estado. Foi um grande passo, um grande avanço. Na época, eu acompanhei como prefeita, como membro da sociedade civil, participei das reuniões também, então me fiz presente nas discussões comunitárias, me sinto parte dele, mas eu também penso, eu própria, na minha leitura, eu também fiz as minhas observações. Lembra que eu ainda falei, logo que cheguei na Comissão de Educação, eu digo, Lu, tem umas coisas no plano de educação que a gente tinha que rever, Lu, a gente tinha que mudar, a gente chegou a conversar sobre isso. Então, a iniciativa do secretário e da sua equipe é muito bem-vinda. Eu acho que se construiu um grande instrumento, mas a gente tem que ter a humildade, a habilidade, a destreza de saber promover as mudanças no tempo que elas ensejam. Não precisa a gente esperar 2024 para rever aquilo que a gente já sabe que está errado. Então, está de parabéns a secretaria. Eu, evidentemente, me furto de fazer uma avaliação mais pontual, porque não conheço as alterações. Vou estudar com todo carinho, mas, a grosso modo, adorei o processo, vi que está claro, e acho que a Lu também tem razão no sentido de trazer para a discussão essas duas frentes que fazem a avaliação do plano. Eu gosto de estudar, gosto da técnica também e sou apaixonada pela educação. Quero me pôr à disposição, Lu, para ajudar nessas reuniões de estudo. Eu penso que o secretário tem, depois desse passo, foi também importante dizer, né, muito gentil da parte dele fazer uma apresentação técnica antes de nos entregar o projeto de lei formal, o que é raro também. A gente geralmente recebe um pacote pronto e não é nenhum questionamento, é porque o processo legal é esse. Então, te agradeço, e a tia Carla, pela gentileza de nos ofertar, de nos provocar essa discussão. E é isso, Lu. No mais, assim, me pôr à disposição para que a gente possa fazer esse grupo de estudo breve. Eu penso que a revisão ela é muito mais leve e muito mais dinâmica do que a construção do plano, evidentemente, porque a gente trabalha com um produto já muito bom. E é isso, assim, me ponho à disposição para que a gente possa dar celeridade nesse caminhar e ter essa revisão aprovada ainda nesse exercício. Esse é o meu voto, minha vontade, meu desejo. Ok. Deputado Volney. Primeiramente, cumprimentar a presidente Luciane, a todos os componentes desta comissão, né, ao secretário Natalino, a sua equipe, né, e deixar aqui registrado a importância do diálogo quando se faz ele com antecedência, né. Eu, quando vereador no município e também como prefeito do município, muitas vezes era criticado pela população que quer ver o circo pegar fogo. Tem sempre esses que querem ver o circo pegar fogo. Por que isso? Porque muitas vezes na Câmara de Vereadores não tinha aquele debate acirrado, porque nós fazíamos os nossos encontros com os vereadores, independentes, sigla partidária, para discutir os projetos, dialogar, melhorar as ideias, para quando for ao Legislativo, praticamente está consensuado. E isso ganha todo mundo. Então, quero parabenizar pela iniciativa, por estar aí realmente abrindo o livro, né, para os nossos deputados com antecedência, trazendo realmente um planejamento que vem de encontro com o que o nosso Estado precisa. Aqui, quando a deputada Paulinha fez o comentário também, o líder do governo, Maurício Kudilac, quando da reunião com o governo, de evidenciar aqui a importância da desvinculação do inativo dos 25% da educação. A educação é a pasta que mais agrega inativos, pelo volume de servidores que sempre se tem para fazer uma educação, né, e automaticamente, num primeiro ano já, tirando os inativos fora, vai se cumprir 24%, porque o inativo é um percentual bastante grande. Isso representa, não vamos chegar ao 25%, já em concordância com o Tribunal de Contas, mas 24%, tirando os nativos fora, é muita diferença que vem a somar para a educação do nosso Estado. Então aí agora, né, o programa Minha Nova Escola, que vai estar recebendo 1,2 bilhões de reais de dinheiro, se não é novo, mas é um dinheiro novo, vamos dizer assim, né, na área da educação.
e que para o ano que vem, se nós atingirmos os 25%, que essa é a meta, né, tirando o incentivo fora, são mais de 2 bilhões de reais, com certeza, não só em reforma de escola, mas em tecnologia, equipamentos, melhorias, preparação dos nossos colaboradores da área de educação, buscando sempre mais qualidade. Então, são decisões que vêm com certeza a fazer o nosso Estado ser diferente. Então, quero aqui deixar meu registro de contentamento dessas decisões, né, e de parabenizar o governo por estar olhando a educação com um novo olhar. Então, muito obrigado pela participação. Ok. Eu passo agora a palavra, então, ao deputado Gessé. Mais alguém gostaria de se manifestar? Deputado Cobalcini. Ismael. Ok. Muito obrigado pela oportunidade. É uma comissão que eu gostaria muito de ter participado, mas abri a vaga para a minha queridíssima deputada Ana, que tem muito mais conhecimento para poder participar aqui dos debates. Só vou ajudar com algumas informações com relação ao Fundeb. Eu fiz algumas pesquisas e não existe nenhuma sinalização do governo federal em não renovar, né? Então, às vezes se faz um alarde assim, um pouco desnecessário, até que se realmente tenha algo mais oficial sobre essa informação. Com relação à desvinculação de receita, eu acho que é importante ver todo o contexto do programa do governo federal, o que ele pretende fazer. Porque nós analisarmos isso, realmente, de repente, fica um pouco estranho dizer que não vai ter a questão da receita por causa dessa desvinculação. Mas só que tem um outro projeto ao qual nós também temos que apoiar o governo federal, que é o Pacto Federativo, que vai fazer com que as receitas fiquem na própria cidade para maiores investimentos. Isso aí é o plano do governo federal de menos Brasília e mais Brasil. Então, isso é uma evolução até para a nossa educação, que a própria município vai poder fazer os seus devidos investimentos. Com relação à escola militar, que o deputado Maurício ressaltou, eu acho que realmente é um projeto interessante e tem que ser aberto para todos. Só que até o momento, os modelos que nós temos aqui, eles são pagos pelo próprio orçamento da polícia e também pagos pelas APPs e mensalidades espontâneas. Então, com certeza, esse programa cívico-militar vai vir para abranger e, com certeza, um dos principais objetivos, o que faz ela ser diferente na educação, não é só a disciplina e a hierarquia que eles pregam, e sim focar na escolarização e não na educação, que a educação ela vem de casa. Nós temos que focar na escolarização, aquilo que vai fazer o aluno se preparar para o vestibular e fazer sua pós-graduação e seu pós-doutorado. Muito obrigado. Só fazer o registro aqui. Olha que legal, né? Nós temos 3 estudantes aqui presentes. A Ana Medeiros, Maria Eduarda e Paulo Ricardo, um do Instituto Federal Catarinense de Camboriú. Oi? Isso, eu ia citar a Escola João Goulart e Maria da Glória. 3 escolas diferentes, muito legal aqui vocês. Balneário Camboriú, isso, muito bom. Muito bom mesmo. Também fazer o registro da Daniele Samara Bezem e do Volmir Zolete da Silva Júnior, que representam aqui o Ministério Público de Santa Catarina. Estão junto conosco lá no grupo de monitoramento, né? Bom, então, nós temos a inscrição agora do deputado Cobalcini, depois Ismael e Rodrigo. E aí eu encerro na fala do Cobalcini as inscrições dos deputados. Se manifestou? Desculpa. Tá. Uhum. Ok. Uhum. Deputado Cobalcini. Bom dia a todos. Nossa presidente da comissão, deputada Luciane, quero o secretário Natalino, o Gione, secretária adjunta Carla, enfim, todos os deputados aqui presentes num grande número, e dizer de que, à época, eu era o presidente da Comissão de Educação, quando recebemos a proposta do Executivo, do Plano Estadual de Educação. A partir daí, fizemos 12 audiências públicas.
uma delas com a presença do deputado Ismael, lá em Blumenau. Enfim, todas as cidades polo do nosso estado receberam a Comissão de Educação. Foi um debate muito interessante, muito democrático. De lá nós escolhemos muitas sugestões que foram incluídas no Plano Estadual de Educação, que define até 2024 as metas, as diretrizes, enfim, da educação em Santa Catarina. Lembro-me bem, por exemplo, em relação a uma emenda que apresentamos, né, para ampliação do ensino em tempo integral, de 20% para 40% das nossas unidades escolares. Lembro também bem de que incluímos uma emenda do ingresso de professores no quadro efetivo, que o Estado promovesse gradativamente a substituição dos ACTs para professores efetivos. Lembro-me também, e não tenho aqui anotado, porque foram muitas as emendas que apresentamos, que retiramos do texto, depois de amplo debate, mas majoritariamente, embora houvessem aqueles que defendessem a questão da ideologia de gênero que constasse do plano, a maioria entendeu que não. E aqui também o deputado Ismael, à época, também apresentou uma emenda e nós retiramos do texto desse plano. Enfim, penso que há muito a melhorar, sim. Pena que eu não consegui chegar aqui em tempo para ouvir a fala do secretário, né, pelas agendas que nós já tínhamos e que elas muitas vezes não tem como nós cancelarmos, mas eu gostaria muito de estar aqui. Tenho especial interesse porque continuo fazendo parte da Comissão de Educação como vice-presidente. Claro que como nós penso que aprimoramos o texto que veio do Executivo, temos um especial interesse de vê-lo na prática, como ele está funcionando e as necessárias revisões e alterações que precisam ser feitas. Agora, um trabalho existiu e esse trabalho ele precisa ser valorizado porque ele representa a média da sociedade de Santa Catarina, porque ela pôde participar em todas as reuniões, sem exceção. Nós tivemos auditórios lotados. Isso demonstra efetivamente que houve uma legitimidade de nossa parte quando acolhemos muitas das sugestões que nos foram apresentadas. Falei aqui de algumas, mas foram muitas outras e tivemos a aprovação praticamente, não foi unanimidade, mas chegou muito próximo disso, do plenário da Assembleia. Então, quero lhe cumprimentar, secretário, né? Vou procurar estudar um pouco as alterações que estão sendo propostas, porque a partir da experiência que nós tivemos, também a gente possa oferecer mais alguma sugestão daquilo que entendermos efetivamente a Secretaria esteja no caminho. E pelo que sei, pelo que temos conversado, sinto de que a Secretaria, tanto em relação ao plano, quanto em relação à política estadual de educação, tem demonstrado que sabe o norte. Deputado Fernando Krelin, que representa o norte, tem uma bússola indicando o caminho, que nós estamos muito confortáveis em relação a isso, né? Então, parabéns à equipe da Secretaria de Educação e também aos deputados, que mesmo aqueles que não compõem a Secretaria, a Comissão de Educação, sabem a importância que tem essa comissão no âmbito da política educacional de Santa Catarina. Deputado Ismael. Bom dia a todos e a todas, cumprimentando a deputada Carminati, nossa presidente, deputado Cobalcini, cumprimentar a todos os deputados da comissão e aqueles que prestigiam esse momento. Em especial aqui nossa saudação ao secretário Natalino, parabenizar pelo compromisso com a educação, parabenizar a equipe técnica. Acompanhamos muito de perto a base curricular que foi nos apresentada. E, deputado Cobalcini, Vossa Excelência nos dava um momento de nostalgia aqui, quando trazia a discussão do Plano Estadual de Educação. E eu diria, deputado Natalino, não sei se Vossa Excelência acompanhou na época, o clima é diferente.
Nós tivemos aqui debates intensos, extensos e desgastantes. É um clima um pouco diferenciado e eu fico feliz que está mais civilizada, o debate está mais civilizado. O poeta alemão Goethe, ele sempre dizia que tudo depende do plano. Tudo depende do plano. E a gente fica feliz porque vê um plano que está, pelo menos, com 4 pilares aí muito bem encaminhado. Eu diria cenário, eu diria matemática, eu falaria em bandeiras ou diretrizes ou metas, como queiram, e eu faria em equipe. Eu acho que a gente está conseguindo consolidar esses 4 pilares ao discutir o plano ou a revisão do Plano Estadual de Educação. O cenário é interessante, principalmente nessa perspectiva da municipalização do ensino. É um debate que se abre cada vez mais intenso, complexo. Há uma perspectiva matemática, aí se falava nos 25%, e é claro que não podemos abrir mão de um centavo sequer, e é bom lembrar, Santa Catarina manda para Brasília 54 bi ano, recebe 8 bi de retorno, de feedback. Então, jamais poderíamos ceder nessa questão matemática. E quanto às diretrizes, as bandeiras, muito bem alicerçadas, do ponto de vista conceitual, e, é claro, precisamos transformar isso de uma forma pragmática em ações que deem resultado ao aluno lá na ponta. E a equipe, parabéns, secretário Natalino, porque vejo uma equipe aberta ao diálogo. Isso é fundamental. Podemos ter algumas divergências, não é, deputado Carminati? Mas o diálogo é fundamental nesse momento. Por tudo isso, eu me sinto prestigiado em estar nessa comissão. É claro que todos nós temos aí mais de 20 comissões na Assembleia Legislativa e temos as nossas agendas, mas não há dúvida que depois da CCJ, talvez saúde e educação sejam os grandes pilares da Assembleia Legislativa e queremos estar aqui dando a nossa contribuição para que, de fato, Santa Catarina continue e aprimore a sua referência na área da educação para o Brasil e para o mundo. Obrigado. Deputada Ana, depois o Rodrigo e Fernando, e terminamos aqui a manifestação dos deputados. Vossa Excelência quer se manifestar também? Obrigada. Bom dia, senhores deputados. O Sargento Lima está bonito hoje, sem gravata. Ficou muito bonito. Vamos ao assunto da educação. Primeiramente, é uma satisfação estar dividindo a mesa novamente com o secretário, que para mim é o melhor secretário do governo, Moisés. Eu não escondo a minha admiração. Não teve um muro caindo, uma goteira, uma sala quebrada que eu ligasse para o senhor e o senhor não resolvesse ou encaminhasse uma resolução. Então, primeiramente, parabenizar o senhor por isso. E, antes de começar meu pronunciamento sobre o assunto, deixar bem claro que eu gostaria que os senhores ouvissem o que eu vou dizer agora com o benefício da dúvida pelo bem, né? Não interpretassem errado. Eu verifico, não participei da elaboração do Plano Estadual de Educação, mas eu verifico que, para mim, é um problema de falta de liberdade e democracia muito grave no Plano Estadual de Educação. Uma sequência de metas, todas elas falam sobre universalização, sobre matrícula, sobre frequência nas escolas, e todas elas levam em consideração a educação compulsória, na verdade, a escolarização compulsória. Esse sistema que nós temos no nosso país, e claro, não é exatamente competência nossa, não temos como mudar isso do dia para a noite, onde todas as crianças são compulsoriamente obrigadas a frequentarem a escola sem a possibilidade de alternativas, é, na minha opinião, um sistema antidemocrático. E antes que eu continue a falar sobre isso, eu gostaria de que os senhores atentassem para a quantidade imensa de países que não têm um sistema de educação compulsória. E países com educação muito à frente de todos nós nos testes do PISA. Por exemplo, nosso último resultado nos testes internacionais foi o penúltimo lugar. Então, graças a Deus pela Indonésia, que é pior que nós. Mas outros países que estão à frente de nós não contam com a escolarização obrigatória. Quando eu falo sobre isso, eu gosto de me respaldar em alguns autores. Paulo Freire é muito citado aqui nessa casa. E ele tinha um grande amigo chamado Ivan Illich.
O Ivan Illich escreveu um livro chamado Sociedade Sem Escolas. Embora fosse amigo de Paulo Freire, ele listava com inúmeros dados, informações, como a escolarização obrigatória é prejudicial para uma cidade, para um país, para um estado. Eu não estou dizendo que as crianças não devem frequentar a escola ou que a escola não deve existir, mas deveria haver alternativas. Um suspiro de alternativa foi a possibilidade da educação à distância para quem mora muito longe da escola. Os senhores lembram que essa foi uma proposta do governo Bolsonaro. O Ivan Illich fala sobre muitas outras alternativas, mas uma excelente é a do projeto do deputado Bruno Souza, que possibilita aos pais que têm condições psicológicas, financeiras, econômicas e tempo que eduquem os seus filhos em casa. Isso não vai prejudicar a escola, não vai tirar recursos da escola, vai apenas oferecer ao cidadão uma alternativa. Nós estamos tão imersos nesse sistema de escolarização obrigatória que não estamos pensando que os pais estão sendo obrigados pelo Estado a enviar seus filhos por 12 anos para uma instituição que talvez eles não estejam de acordo. Então, essa é a primeira questão. Apenas gostaria de sinalizar a possibilidade, quem sabe, daqui em 20, 30 anos, pensarmos numa educação com mais alternativas, mais plural. Em segundo lugar, parabenizar pela 11ª meta, que é de triplicar as matrículas na educação profissionalizante. Acho essa uma iniciativa maravilhosa, por ofertar aos jovens alternativas ao sistema de educação superior das universidades públicas. Eu digo isso, já falei sobre isso hoje, vou repetir aqui. 50% dos nossos alunos diplomados, dos nossos jovens diplomados, não estão exercendo função compatível com seu grau de instrução. Tem uma frase muito comum que se diz hoje em dia, que é quem nunca pegou um Uber com um engenheiro no volante. Então, os nossos jovens saem do ensino superior, mas não estão encontrando empregabilidade. E estão recorrendo a alternativas, como o empreendedorismo, que é excelente. 46% dos nossos jovens também estão endividados entre 25 e 29 anos, e o maior fator de endividamento é investimento em educação. Então, um grave mito da nossa educação é esse, de que o conhecimento só se adquire no nível superior e que o jovem só vai ter sucesso na sua vida profissional se ele passar pela universidade. O que, na verdade, existe o empreendedor, a livre iniciativa, o profissional autônomo, existe o jovem que se dá muito bem através do ensino técnico. Então, parabéns pela meta 11ª, que menciona isso. Também gostaria de parabenizar o senhor e o governo do Estado por esse foco, pelo foco na educação profissionalizante para o nosso adolescente, e aproveitar também a oportunidade, já que se falou brevemente sobre o ensino, sobre o governo federal, 2 dados importantes. 38% dos nossos jovens universitários não sabem ler nem escrever plenamente. E 50%, conforme pesquisa de 2013 da Universidade Católica, são analfabetos funcionais. Isso não é um problema da universidade. Isso é um problema dos municípios, dos estados, e é um problema da educação básica. E parabenizo o senhor, porque eu sei que o senhor tem tem interesse em melhorar a educação no nível básico e entende esse problema. Parabenizando também, então, o governo federal por algumas iniciativas da educação que são excelentes, e uma que quero deixar de recomendação para o senhor secretário. A primeira é a carteira de estudante grátis e digital, maravilhosa. O aluno não vai gastar absolutamente nada com isso, tem tudo na mão no seu celular. Também parabenizar o governo federal pelo foco na alfabetização. Não sei se os senhores conhecem, mas o nosso plano nacional de alfabetização é absolutamente maravilhoso. Foi escrito pelo professor Carlos Nadalim. Antes de ser secretário da alfabetização, o professor Carlos Nadalim lançou um livro, Como Alfabetizar Seu Filho em Casa. E esse livro teve mais de 5 milhões de downloads em 6 meses. E os pais dão depoimentos maravilhosos sobre o plano, que aplicaram sozinhos em casa. Imagine se for aplicado sistematicamente. E, por fim, sugeri ao senhor que se atente ao ato de ofício 76 de 2019, recente, do nosso ministro da Educação, intitulado Escola para Todos. E, principalmente, no parágrafo 15º, eu vi que não há referências, praticamente não há referências fundamentais sobre isso no plano estadual, mas o nosso ministro da Educação recomenda, e aqui no início do ato de ofício ele se dirige especialmente aos presidentes de conselho, secretários de Educação, presidente nacional e secretarias estaduais, distritais e municipais de educação. No parágrafo 15º ele diz o seguinte: vem-se por meio do presente divulgar as seguintes conduções de um ensino plural e respeitoso no ambiente escolar:
Número 1, o aluno tem direito de não sofrer intimidação sistemática. Número 3, pulei o 2 porque é muito amplo, né? Número 3, o aluno tem direito de não ser prejudicado em ambiente escolar em razão de sua história, de seus saberes, de características que componham sua identidade, crenças ou confissão. Número 4, o aluno tem direito de não ser submetido no ambiente escolar de ensino à promoção inadequada de comunicação comercial, incluindo publicidade e propaganda de qualquer natureza, inclusive política. O aluno tem o direito de seguir a religião que esteja de acordo com suas próprias convicções e ter assegurado em ambiente escolar e de ensino respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. E 6, o direito do aluno de guardar as suas crenças e convicções. E, encerrando, o ministro ainda disponibiliza canais de comunicação onde alunos e professores podem notificar abusos nesse sentido, como, por exemplo, o sistema de ouvidoria fala.br. Então, eu gostaria de recomendar ao nosso secretário de Educação que atentasse também para essa questão que eu percebi não está mencionada no nosso plano de educação. Muito obrigada. Deputado Rodrigo. Bom, inicialmente a minha saudação à presidente, deputada Luciane, todas as deputadas e deputados presentes, também ao secretário Natalino e toda a sua equipe, parabenizá-lo pelo trabalho. Reconhecidamente aqui, entre os nossos pares, o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos gestores da Secretaria de Estado da Educação, pelo permanentemente diálogo que vem sendo feito com os deputados, a fim de que a gente possa colaborar e contribuir para o fortalecimento da educação de Santa Catarina, através de sugestões, ideias que possam eventualmente ser executadas. Eu quero dizer, secretário, que eu me surpreendo pelas suas atitudes e da sua equipe por esse relacionamento que é de fundamental importância para todos nós. E é reconhecidamente aqui, de forma plural, entre todos os nossos deputados, a forma da sua gestão. Então, eu não vou me adentrar muito à questão do plano da educação por não ser repetitivo, mas quando a gente percebe que um governo do Estado tem o seu foco, na sua essência, a importância dos investimentos da educação, e agora, recentemente, o programa que foi lançado pelo governador Moisés, da Minha Nova Escola, que tem 5 vetores principais: a educação inovadora, a infraestrutura escolar, a gestão total, a qualificação permanente e a escola transporte. Isso é fundamental. Você vê a diferença de um governo federal para o governo estadual. Enquanto que um governo federal corta 54% do orçamento, ou seja, de 500 bilhões programados, para 230 bilhões na educação básica, como é que nós vamos erradicar a falta de alfabetização dos nossos brasileiros? Não tenhamos dúvidas, se não investir em educação, o nosso país não vai crescer como a gente espera. Nós sabemos da importância que isso é. Nós vemos aí um contrassenso de uma forma de gestão totalmente diferente. E eu só quero parabenizar você, a sua equipe, e dizer que podem contar conosco naquilo que for da nossa competência em colaborar, contribuir e fortalecer com a educação catarinense. Muito obrigado pela sua presença aqui e da sua equipe. Deputado Fernando. Então, muito obrigado, deputada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Secretário Natalino, Carla, quero parabenizá-los, vocês e toda a equipe, por se dedicarem, se debruçarem em cima do Plano Estadual de Educação. Mas aqui vai uma preocupação também, talvez uma dúvida, um questionamento, não só do deputado Fernando, de vários deputados, mas do Estado de Santa Catarina, porque em reuniões que fazemos nas nossas regiões, muitas vezes somos cobrados e questionados sobre esse assunto. E o que está sendo feito para melhorar. Então, que é a evasão escolar causa uma preocupação muito grande, principalmente na educação básica. Não vamos entrar nem no ensino superior, na educação básica, né? Que seria o ensino infantil, fundamental e o ensino médio. E principalmente esses números, o infantil, fundamental, os municípios abraçam de uma forma muito forte essa educação, os pais estão muito presentes, mas no ensino médio, eu vi alguns números aqui que praticamente quase 10 vezes mais o número de evasão escolar se dá no ensino médio. O Brasil, acho que em 2014, nós ficamos pelos 100 países com maiores índices de IDH, o Brasil estava apenas
ganhando da Bósnia e de uma ilha do Caribe, que era São Cristóvão, se não me engano, na questão de evasão escolar. Dos 100 países, o Brasil estava em terceiro de trás para frente. Então, acho que um tanto quanto vergonhoso. Claro que os motivos são diversos, motivos sociais, motivos econômicos, mas também motivos dentro da própria sala de aula. Talvez um exagero no material para esse aluno, não tenha uma motivação, e por isso que eu gostei do que vocês falaram, a questão tecnológica entrando nesse momento muito importante, que motive o aluno a ficar na sala de aula. Mas eu queria saber do Estado o que realmente está acontecendo, o que está sendo trabalhado para que a gente consiga diminuir essa evasão escolar. Logicamente, não vamos conseguir acabar com ela, porque diversos fatores, como eu disse, mas não só na questão da evasão escolar, como a Ana falou, não é evasão escolar, mas da educação, né? Porque a educação, a gente sempre fala, a educação não tem valor, mas ela tem um custo lá na frente se não investirmos agora. Então, essa é a minha grande preocupação e gostaria de saber do Estado para que a gente também possa multiplicar e explicar para essas pessoas que tanto nos questionam. Terminou a manifestação dos parlamentares. Eu queria abrir 3 falas aqui. A Darli já pediu para falar em nome da comissão de monitoramento. Não sei se mais alguém gostaria de se manifestar. Então, 3 falas aqui. O Alduir, a Darli e uma estudante. Ok? 3 minutos de fala. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer, em nome do Fórum Estadual de Educação, em nome que eu sou coordenadora estadual, em nome da comissão, na qual eu sou presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação, nós queremos agradecer, professora Carminati, a agilidade em promover essa reunião extraordinária com a Comissão de Educação, né? O tempo foi pequeno, mas a agilidade foi grande. Então, um agradecimento muito especial. Agradecer também ao professor Natalino, tá, por essa exposição. E nós ficamos muito felizes, professor Natalino, logo na sua fala, quando o senhor colocou que as metas não iremos mexer, né? Que a gente irá repensar, rever as estratégias. E mais contente ainda, em nome da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano, quando o senhor fez referência ao nosso relatório que nós entregamos no final do ano passado, que a equipe técnica da sede se apropriou dele e muito. Né? Então, a comissão fez um trabalho muito forte o ano passado em relação a esse relatório. E que bom que vocês puderam se apropriar e rever algumas situações, né? Essa referência, né, Sérgio? Nós estamos lá na comissão, a professora Carminati, de monitoramento e avaliação, e dizer para os nossos deputados que a gente também ficou muito feliz com a presença de vocês aqui, o envolvimento de vocês também nesse tema significativo, que é a política maior do Estado de Santa Catarina, que são os planos municipais e o nosso plano estadual, né? Nós precisamos nos debruçar. E, desde 2016, 2017, no próprio plano diz que essa comissão faz avaliação, monitoramento anual e avaliação de 2 em 2 anos. Então, a gente vem se debruçando, e eu gostaria de pedir, professor Natalino, que esse relatório que vocês acabam de apresentar aqui, que o senhor fosse também, numa reunião da nossa comissão, fazer essa apresentação. É importante, porque, no final desse ano, nós temos o dever e a obrigação de estar apresentando ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, à Secretaria da Educação, né, os órgãos que faz o controle social também, o relatório da comissão externa, né, Carla? Porque nós temos uma comissão interna que fez o trabalho em cima do nosso relatório, também dos resultados do INEP, né? Então, a gente precisa... são os ciclos de avaliação, muito bem lembrado, Sérgio. Então, assim, é muito bom
ver que a gente precisa e necessita se debruçar sobre essa política maior que é o nosso plano. Aproveito a oportunidade, professora Carminati, para convidar todos os presentes para amanhã estar conosco, né, estarem conosco no nosso primeiro seminário de monitoramento e avaliação do plano que vai acontecer nessa casa. O tema é o Sistema Nacional de Educação, uma grande luta que a gente vem desde 2008, quer dizer, desde 1932, com os pioneiros da educação brasileira, lutando pelo Sistema Nacional e a regulamentação do regime de cooperação e colaboração, que são coisas que já no antigo plano 2001-2011 previa e a gente não conseguiu. E já venceu o prazo do Sistema Nacional, está no Congresso Nacional essa pauta também, mas é uma pauta que precisa sair do lugar. Inclusive, no fórum, a gente falava que nós precisávamos nos debruçar sobre o nosso Sistema Estadual de Educação, que também está dentro do nosso plano. A gente precisa fazer uma revisão nos sistemas municipais de ensino, né, no sistema estadual, no sistema federal de ensino. Então, a gente quer contar com vocês amanhã no nosso seminário, e, além desse seminário, nós teremos 6 seminários no estado inteiro. Foi uma ideia que surgiu no Fórum Estadual, depois conversamos com a Comissão de Monitoramento e Avaliação, fizemos uma parceria com a Escola do Legislativo e também com a realização da Secretaria Estadual de Educação. Então, é muito bom estar aqui na manhã de hoje, vendo um sonho sendo trabalhado, que é a melhoria da qualidade social da nossa educação brasileira. Muito obrigada. Obrigada, Darli. Passo para o estudante já. Só diz o nome, qual escola. Bom dia a todos, meu nome é Ana Medeiros, eu sou presidente da União de Estudantes Secundaristas de Balneário Camboriú, é a entidade que representa todos os estudantes de Balneário Camboriú, e hoje, se eu for falar dos problemas que a gente tem com as escolas estaduais e municipais, a gente vai ficar o dia inteiro tratando sobre isso, ainda mais na discussão do Plano Estadual de Educação. Vejo que tem muitas medidas importantes que precisam ser postas em prática, porque uma coisa está no documento, outra coisa a gente vê na prática, porque eu vejo que muitos deputados, muitas organizações passam tempo discutindo sobre ideologia de gênero e escola sem partido. Hoje, eu estudo em uma escola que é a maior de Balneário Camboriú, que possui 2 andares e que tem um elevador que não funciona. Tem estudante cadeirante, tem estudante cego, que não tem acesso a 100% à estrutura, e o próprio Plano Estadual de Educação diz que todos têm acesso à educação, mas todos em uma vírgula, né? Aqueles que não possuem nenhuma deficiência ou dificuldade. E estudantes com problemas de aprendizagem, que hoje só existe uma forma de avaliação, que é a prova objetiva, e o estudante que tem outras formas de aprendizagem não é aceito. Então, eu peço que os deputados pensem sobre isso, que conversem com os estudantes. A União Municipal de Estudantes de Balneário Camboriú foi reativada ano passado, nós já fizemos diversas atividades, nós temos uma comissão de festas, que realiza festas beneficentes nas escolas. Ano passado, fizemos uma festa de Halloween em uma escola estadual, arrecadamos R$ 1.500. Esse valor foi totalmente para a reforma do banheiro, que estava uma vergonha, e isso que eu não vejo deputados, eu não vejo a sociedade organizada trabalhando esse tipo de coisa. Teve que os estudantes, o movimento estudantil, a União Municipal de Estudantes e os grêmios estudantis organizados, organizar uma festa, organizar uma gincana para poder reformar um banheiro. Entendeu? Então, não que seja uma perca de tempo falar sobre ideologia de gênero, escola sem partido, militarização de escolas, mas vamos focar também nas escolas que a gente tem, vamos reformar, vamos chamar os estudantes que estão organizados para falar sobre isso, porque quem, além dos estudantes e professores, sabe o que acontece na nossa escola? Sabe, eu não quero mais estudar em uma escola que não é acessível, que um professor recebe uma vergonha de um salário, um professor que trabalha em 3 escolas diferentes em um dia só. Sabe? Então, vamos parar de apontar o dedo e vamos voltar para os estudantes. Eu coloco o meu nome e o nome da União Municipal de Estudantes de Balneário Camboriú à disposição. Nos chame, a gente faz um trabalho sério. Nós temos um estatuto, um CNPJ, uma ata de uma assembleia que nos elegeu. Nós não fazemos balbúrdia, nós somos organizados e nós defendemos uma educação pública, gratuita e de qualidade. Esperamos e contamos com o apoio de vocês. Muito obrigada. Fala linda, né? Fala bonita. Muito significativa. Aldoir, para terminar. Em seguida, eu passo para o secretário fechar aqui. Parabéns, linda. Beijo, orgulho. Então, agradecer aqui a oportunidade de poder falar também nesse momento.
A gente, obviamente, não tem ainda conhecimento, né, das proposições de adequações. Eu percebi que são 84 estratégias que seriam excluídas. Me preocupou um pouco esse volume, né? A gente, obviamente, ainda vai ter condições de estudar. Aqui o deputado Cobalcini já fez menção a uma questão fundamental desse plano, né, que é a questão do quadro das escolas estaduais, né? O Plano Estadual de Educação prevê que, a partir de 2020, nós não teríamos mais do que 20%, o limite seria 20% de contratos admitidos em caráter temporário. Hoje, nós estamos com a maioria dos professores das escolas como ACTs. E isso, obviamente, desestrutura toda a condição da escola, né, porque leva a situações como a estudante já colocou aqui, né, do professor que não tem uma continuidade do seu trabalho, ele não conhece o projeto político-pedagógico, ele não conhece a comunidade e assim por diante, né. Nós temos um concurso em vigência, né, nós poderíamos ter esses profissionais sendo chamados. Então, o nosso pedido é que todos sejam chamados, que se abra um novo concurso público e que a gente comece a melhorar, porque hoje nós estamos com em torno de 52% de contratos admitidos em caráter temporário. Para 20% é uma distância muito grande, né? Se nós não fizermos, não imediatamente começarmos a mudar isso, nós não teremos. Outra questão é em relação a valorização dos trabalhadores de educação, que é um outro ponto do plano, né, que diz que nós deveríamos nos equiparar à média salarial dos demais profissionais. E nós estamos muito, muito distantes, né? Nós não tivemos, o Magistério de Santa Catarina não teve o reajuste do piso nacional concedido a todos os trabalhadores em educação. Nós temos uma audiência marcada para o dia 2 de outubro também para tratar disso com a Secretaria de Educação, né? E é a retomada do nosso plano estadual de educação, aliás, do nosso plano de carreira dos trabalhadores de educação, que quando em 2015 nós tivemos uma greve longa para tentar avançar na estruturação de uma carreira, o governo argumentava que nós tínhamos um comprometimento muito alto do Fundeb com a folha de pagamento. Por isso não era possível. Nós estávamos com 94% do Fundeb comprometido com folha e não dava para apresentar uma proposta de carreira mais estruturada. Mas que, em esse índice melhorando, nós teríamos uma retomada. Hoje nós estamos com uma previsão de em torno de 74% de comprometimento da folha. Quer dizer que nós caímos 20% do comprometimento da folha. Os valores nominais do Fundeb aumentaram, a arrecadação do Estado aumentou, né? E isso dá todos os indicadores que nós, sim, temos condições hoje de retomar a valorização dos trabalhadores de educação em Santa Catarina, que está demonstrado aí, os próprios estudantes sabem, a condição de quase miserabilidade dos profissionais. E um último ponto que eu queria aqui foi mencionado é a questão da militarização das escolas ou das escolas civil-militares. Olha, se os profissionais da educação que se formam para isso, que têm uma vida dedicada à educação, não vão resolver os problemas das escolas, certamente não é profissionais de outras áreas que vão resolver. Não é por policiais para dentro da escola que vai resolver os problemas das escolas. A segurança pública e a segurança das escolas é uma coisa fundamental e achamos que a Polícia Militar, por exemplo, tem um papel fundamental nisso, né? Agora, para gestionar as escolas, para a gestão das escolas, nós achamos que isso é um equívoco. Nós não devemos enveredar para isso. Obrigada às manifestações de todos aqui. Secretário, eu quero só lembrar que nós lutamos muito para garantir que os inativos saíssem da folha de pagamento. Eu, inclusive, sou autora da representação no Ministério Público, que o doutor Davi do Espírito Santo chamou o governador no final do ano passado, e a nossa expectativa era se fosse cumprido ou não. E eu fiquei muito feliz quando o governador disse, não, nós vamos cumprir, está determinado que os inativos saem da folha de pagamento, porque essa era uma tratativa que a gente fazia há muito tempo. Mas eu fico preocupada também quando a gente olha o crescimento do Fundeb e mais esse incremento de 423 milhões
se a educação vai conseguir atingir os 25 mesmo. Nós temos que atingir os 25. Mas a gente tem o incremento do Fundeb e nós temos mais os 423 milhões que precisam ser colocados. Então, eu quero fazer só uma menção a isso, pela importância que tem, né? Os inativos é uma luta histórica. Como eu falei, protagonizamos isso. E, em relação à média salarial, o relatório do segundo ciclo de monitoramento do Plano Nacional estabelece 2017 como parâmetro, quando se trata da média, que seria ter, no mínimo, uma média em relação às demais profissões, que é uma das estratégias, nós estamos com 74,8% distantes disso, para dizer que o salário dos professores de Santa Catarina é muito baixo. A gente precisa se debruçar sobre esta realidade, né? E terminar, secretário, dizendo que dia 15 de outubro está aí. Eu gostaria muito que o senhor anunciasse um pacote muito positivo para a educação e que nesse pacote estivesse concurso público, carreira, saúde do professor, né? E escolas, já foi anunciado, mas que a gente pudesse ter, no dia 15 de outubro, um pacotaço de medidas positivas para a educação. Tenho certeza que nós acolheríamos muito bem se essas medidas fossem anunciadas. Deixo a palavra para o senhor finalizar. Bem, deputada, muito obrigado a todos os deputados que se manifestaram, pelas palavras de carinho, que nos chegam cada vez com mais incentivo, né, e ânimo ao trabalho. Eu vou começar pela manifestação do deputado Cobalcini, respeito e admiração ao trabalho que foi realizado. Aqui, acho que toda a sociedade catarinense, deputado, precisa realmente reconhecer o esforço. O deputado Ismael citou que as condições, naquele momento, a ambiência era outra, né, e eu acredito realmente que as discussões tenham sido muito acaloradas, mas fica aqui o nosso respeito e valorização e reconhecimento ao trabalho, né. Bom, o deputado Fernando, deputado, acho que a gente vai ter que marcar uma outra vinda aqui para falar do seu tema, porque é um tema que nos é muito caro, que está na nossa pauta, evidentemente, né? Nós temos trabalhado muito na questão do fortalecimento do pertencimento do aluno para com a escola, oferecendo a eles atrativos, seja no próprio turno escolar ou no contraturno, essa oferta de uma possibilidade de profissionalização. Deputado Minuto, acho que fez referência a isso, outros deputados também já fizeram referência a isso, né? Nós temos agora o advento do novo ensino médio, então ele vem com essa oportunidade da profissionalização, acho que foi a deputada Campanholo que falou nisso, né? Aqui na LESC foi criada uma comissão para tratar do ensino profissionalizante, técnico profissionalizante, aliás, uma iniciativa muito boa, porque nós precisamos mostrar ao jovem que existe oportunidade no mundo do trabalho, e não é só na universidade, não é só numa graduação. Pelo contrário, se ele se preparar bem para o mundo do trabalho, ele pode experimentar o mundo do trabalho, pode ter a sua renda para depois se qualificar numa graduação, enfim, acho que aí as oportunidades se ampliam, e o novo ensino médio tem esse itinerário formativo profissionalizante que vem para uma resposta. É um desafio grande, nós começamos a rodar em 2020 já nas escolas que aderiram à iniciativa nacional, não é? Professora Darli, convite feito, convite aceito, é só alinharmos a agenda e iremos lá com toda a satisfação. Muito obrigado. A estudante comentou sobre as reformas nas escolas, né? Ela está aí ainda? Está aí? Olha, o nosso ponto hoje, que nós precisamos, que é o gargalo que nós temos, são os engenheiros. São os engenheiros. Eu ainda hoje pela manhã comentei com o deputado Minuto, concedi uma entrevista para uma rádio lá da região de Araranguá, perguntando sobre as obras da região, e nós temos hoje quase metade das escolas, ou já contratados, reforma, ou em processo de contratação. Escolas estaduais, sim. Não, estamos falando, ela falou também das escolas estaduais, eu estou falando das escolas estaduais, né? A nossa premissa, já falei aqui nessa comissão, né, é que a escola é o espelho do gestor. Então, é a primeira responsabilidade dele. A gente entende que no passado as coisas tinham uma nova dinâmica, uma outra dinâmica. Agora as coisas têm uma nova dinâmica. Os pedidos que nós recebemos, todos estão sendo processados. Agora, nós estamos investindo muito numa etapa que vem antes da contratação, que é uma boa descrição para o edital. Porque o pessoal do TCE,
Um ponto de atenção maior dos investimentos da educação está justamente nas obras, que é onde nós tínhamos os maiores problemas, não é? Material de má qualidade, a empresa abandonava a obra, não cumpria o contrato, aquela série de questões. E o que nós estamos fazendo? Daí o envolvimento da equipe de engenharia, para fazer um bom levantamento, é o memorial descritivo. Né? Pra vocês terem uma ideia, teve obra no passado que pedia 3 transformadores, quando um só resolvia. Quantidade enorme de parafusos cotados a um valor muito superior ao mercado, e tudo isso está sendo visto agora na etapa que antecede o edital, inclusive com a participação da equipe da Controladoria Geral do Estado, para que quando a Secretaria, tudo isso vem antes para a Secretaria da Educação lançar o edital e nós contratarmos bem e entregarmos com qualidade. Então, a gente está investindo muito nisso e nós temos aí esses pedidos sendo processados. Nós fizemos também uma avaliação voluntária, né, que está disponível, inclusive, no Educação na Palma da Mão, que é a ferramenta que o deputado Scudilari se referiu. E aí, deputada Caminati, já vou adiantar, nós vamos pedir um espaço para vir aqui apresentar essa ferramenta, que nós realmente entendemos, é outro diferencial de Santa Catarina para o Brasil. Eu apresentarei ela no Concede no início de dezembro, né? E muitos estados já estão conhecendo e querendo copiar. Essa avaliação de um público de 600 mil participantes, nós tivemos, foi uma avaliação voluntária de pais, de alunos, e de professores, de gestores de equipe administrativa, 164 mil respostas voluntárias em uma semana. Então, está lá disponível, na leitura dessas, da parte da aldeia, como nós chamamos, né, o que nós precisamos melhorar na escola, em 4 pilares, está lá disponível. Do que foi tratado aqui, o plano, né, a deputada Carminati descreveu bem, mas o plano vem de um planejamento. E o planejamento precisa ser visitado periodicamente. Todo o planejamento prevê que a gente faça uma análise periódica, em que pese todo o acompanhamento, os relatórios, belíssimo relatório que a nossa equipe se baseou, professora Darli, né? Nenhum deles prevê essa revisão, essa atualização. E a provocação que a gente traz, e talvez no momento oportuno, né, deputado, é exatamente essa. Eu agradeço muito as palavras, né, que alguns deputados apresentaram aqui, de que nós estamos fazendo exatamente o que nós entendemos que deve ser feito, pela via do diálogo. E aí, evidentemente, na sua fala também, né, respeitar a todos, e todos os atores precisam realmente contribuir. Não é um plano da Alesc, não é da Secretaria da Educação, é do povo catarinense. E aí, o amplo debate para que a gente realmente evolua, né, em resposta à sociedade. A gente está aqui para dar respostas para a sociedade, ok? Na sequência, nós, então, encaminharemos isso via o trâmite que é a Casa Civil, e aí essa casa vai tomar as medidas cabíveis, né? Quando nós discutimos isso com o doutor Gerson, ele disse, o senhor vai propor mudar a lei? Eu disse, não. Quem decide mudar a lei são os nossos representantes. Nós vamos encaminhar o trabalho técnico da Secretaria, e aí lá na Alesc é que se decide, ok? Em seguida, sim, o documento está pronto e a gente pode disponibilizar em seguida, bem detalhado. Quantas páginas dá isso tudo, Carla? Totalmente pronto. Pois não. Estão no último olhar. Quando que a gente encaminha para cá? Pronto. Então, até 15 de outubro está aqui, deputada. Combinado? E aí a gente encaminha o documento completo, com todo o detalhamento, que aí vocês poderão, com suas equipes, se debruçar em cima. Foi falado muito em recursos, né? Acho que aqui tem um primeiro ponto sobre o Fundeb, né? É unânime, tem que tornar constitucional. Para a gente, daqui a pouco, não estar de novo nessa ampla ansiedade, né? E nenhum de nós, secretários de Estado, abrimos mão de que a gente amplie os recursos, daí fecharmos com a proposta, né? Essa briga, né? Leve os parabéns a todos os secretários pela nota do Concede. Sem dúvida, parabéns. Né? A gente está muito próximo ao trabalho, a deputada Dorinha tem ido algumas vezes nas nossas reuniões, e a gente tem acompanhado muito isso. E aqui no Estado a gente tem Fundeb e tem Fonte 100. Algum deputado falou da quantidade que nós arrecadamos, que Santa Catarina arrecada e o quanto tem de volta. Não é diferente no Fundeb. A gente manda mais do que tem de volta, né?
É verdade que essa definição do governador Carlos Moisés, de realmente segregar aí os inativos dos 25% da educação, nos dá ainda mais recursos, né? E nós estamos trabalhando muito fortes, em estreita sintonia, em reuniões permanentes com a Fazenda, com a administração e com a Casa Civil. Deputada Carminati, alguns secretários anteriores, né, que me antecederam na pasta, você vai ter uma briga permanente com a Fazenda, e felizmente nós não temos tido briga, muito pelo contrário. Semana passada, inclusive, nós tivemos uma reunião muito boa, onde nós passamos orçamento, a gente está acompanhando até agora mensalmente, daqui a pouco vai ser quinzenal, depois vai ser diário, né, o percentual de investimento, que é uma determinação do governador para nós, secretários. Ok? Então, a gente tem o Fundeb, e tem lá o 4060, já foi citado aqui pelo Aldoir, e temos a Fonte 100, que nós estamos trabalhando forte para cumprir a meta que o governador já definiu, né? Essa meta do ensino em tempo integral em 65%, nós vimos que é uma meta muito, muito, muito ousada mesmo, pelas condições que nós temos. A gente já adianta aqui a nossa leitura, né? Vamos dizer que ela é inatingível, porque nós estamos longe, mas ela é uma meta muito ousada para as condições que nós temos. Em relação aos ACTs versus os efetivos, né? Acho que dois já citaram, estou correndo, eu sei que tem o horário. Mas nós temos, evidentemente, um olhar muito atento a isso, nós temos que cuidar, porque o presidente da FECAM, Juarez Ponticelli, quando tratou conosco do documento, ele disse: se nós não fizermos nada, os municípios quebram e o Estado quebra, então nós precisamos trabalhar juntos nisso, e a gente tem feito esse trabalho também muito alinhado com a FECAM e com a Undime. Quando a gente fala que a maioria de ACTs, não é verdade, porque nós pedimos para que fosse feito o cálculo na base de 40 horas, e essa proporção não é de maioria, e aí a gente pode apresentar em momento separado, né? A gente precisa considerar que um efetivo que entra no Estado, se nós contratarmos um professor para cada escola, nós vamos ter um incremento de 55 milhões de reais nas despesas do Estado, no investimento do Estado em educação. E daqui a 20 anos, talvez a gente não precise mais desses efetivos, porque em várias regiões o número de alunos, a matrícula está diminuindo. Em algumas está aumentando, no litoral, mas no interior tem diminuído e diminuído bastante, e a gente tem que tomar cuidado disso. Tem um fato, tem um dado, que muitas vezes não é trazido à tona quando se discute isso. 17% dos nossos professores efetivos, 17% estão afastados com atestado médico. Então, isso precisa ser considerado também. Quando um efetivo pede atestado médico, ou se afasta por um atestado médico, a gente precisa colocar um ACT, talvez 2, talvez 3. E é por isso que dá esse número que passa de 20 mil, porque um faz 10 horas, outro faz 20 horas, e aí dá esse número maior. Então, nós precisamos considerar isso também. O ensino profissionalizante, já falei, né? A deputada Campanholo citou aqui, com muita propriedade, né? E que nós concordamos, nós fizemos opções, né? A senhora mesmo, né? A deputada Paulinha também já me falou, vários deputados, o senhor tem hora que tem que fazer escolhas, né? No Brasil, nós fizemos escolhas também, e aí é uma leitura muito pessoal, de que nós, como país, demos um foco muito grande no ensino superior e deixamos de considerar que o grande contingente que alimenta o ensino superior vem da educação básica, vem do ensino médio. E a grande maioria dos estudantes do ensino médio não estão na escola particular, estão na escola pública. Então, aí tem um ponto de atenção. Nós temos hoje quase 200 mil jovens que precisam ser motivados para o mundo do trabalho, uma educação profissionalizante, e depois, claro, esse caminho para o ensino superior, né? A deputada Campanholo também fez menção a foco na alfabetização. Eu estive no lançamento da CONAB, lá prestigiando o ministro da Educação, Abraham. Tinha alguns secretários de Estado, inclusive me deram um destaque, a honra de ser convidado para sentar na primeira fila, e a gente tem acompanhado esse trabalho, e, aliás, estamos trabalhando, oportunamente encaminharemos para cá, né, secretária, a nossa ideia de uma política estadual de alfabetização, porque a criança que é alfabetizada na idade certa, ela tem um desempenho escolar superior, e nós precisamos estar atentos a isso,
e é uma das nossas ações que está na nossa pauta. O ofício que a deputada Campanholo também se refere chegou a nós via o MEC, né? Portanto, ele foi lavrado depois desse trabalho e, evidentemente, será considerado agora nos nossos trabalhos. Enfim, deputada Carminati, mais uma vez, a nossa satisfação estar aqui. Eu espero que a gente consiga voltar em breve para apresentar a Educação na Palma da Mão. Alguns deputados, né, que já conheceram, deputado Cobalcini, deputado Weber, deputado Minotto e outros que passaram, deputado Scudilar, que passaram pelo gabinete, a gente teve a oportunidade de mostrar e todos ficaram bastante... Ontem eu tive a honra de receber o presidente dessa casa, mostramos a ele também a ferramenta e ele também ficou bastante impressionado com a riqueza de informações que nós temos. E o que nós queremos é usar essas informações para melhor aplicarmos os recursos públicos, decidirmos acertadamente e aí considerando sempre estrutura, evidentemente, das escolas, tecnologia para os professores e a qualificação continuada e permanente dos nossos professores. Ok? Muito obrigado pela oportunidade, a todos vocês, obrigado por nos ouvirem, pelo tempo precioso que nos deram e, como sempre, a Secretaria da Educação está à disposição para um diálogo respeitoso, aberto, democrático, né? Como deve ser, trazermos sempre as nossas considerações e construirmos uma educação de qualidade no Estado de Santa Catarina, que é o que todos queremos. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Obrigada, Carla, toda a equipe, todos que estiveram conosco, os deputados e deputadas. Não esqueça do dia 15 de outubro, meu pedido. Fica o recado aqui. Eu aguardo com muita expectativa.